Boa tarde a todos, sou o Fábio Fedozzi, diretor da Abrale, e vou moderar esse painel com esses especialistas incríveis que já vou apresentar para vocês sobre o uso de dados para políticas públicas de saúde. Não há dúvidas que os dados são super importantes para gerar informações, principalmente informações que ajudem na estratégia e na implementação de políticas públicas. E no caso da oncologia, não é diferente e tão importante quanto essas evidências ajudam na tomada das melhores decisões. E para entendermos de que forma essas informações podem ser usadas, quais são as estratégias que o governo está desenvolvendo também para poder melhorar o acesso a esses dados, para geração dessas informações, estará aqui conosco o Dr. Gélcio, que é médico oncologista e diretor do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Obrigado, Dr. Gélcio, pela sua participação. A Michele Costa, que é analista de dados em saúde no Instituto Desiderata, Instituto Desiderata também, o co-organizador do nosso evento. Dr. Alfredo Scaffi, médico epidemiologista e atualmente é consultor médico da Fundação do Câncer, também nosso parceiro, co-organizador do Fórum TJCC Rio de Janeiro. E a Nina Mello, coordenadora de pesquisa da Abrale da Abrasta, atua como coordenadora e conteudista no Observatório de Oncologia e atual membro do GT de Dados do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Obrigado, Nina, também, por estar aqui com a gente. Então, para a gente começar aqui a nossa apresentação, eu vou pedir que o Dr. Gélcio inicie. Então, por favor, Dr. Gélcio, contigo, o pessoal já vai compartilhar aí a sua apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Gélcio Mendes, eu sou médico oncologista clínico do Instituto Nacional de Câncer. Agradeço penhoradamente ao movimento Todos Juntos contra o Câncer pelo convite para participar nesse fórum sobre o tema Sistemas de Informação, as bases de dados e suas limitações. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Tá? Então, o que tipo de informação que nós já dispomos hoje em dia? Informação sobre ocorrência, sobre exposição a fator de risco, sobre atenção oncológica, informação sobre apresentação da produção, sobre infraestrutura, informação sobre regulação de acesso e informações demográficas. Sobre a ocorrência do câncer, nós temos os dados sobre mortalidade, através do Sistema de Informação de Mortalidade, SIM, que se encontra disponível como acesso público na página do Ministério da Saúde, formando uma série temporal desde 1980. Dados sobre incidência, nós temos informações dos registros de câncer de base populacional, e sobre os registros de câncer, os registros hospitalares de câncer, ambos disponíveis na página do INCA, em que a gente pode consultar cada unidade, seu perfil de neoplasias, enfim. E no registro de câncer de base populacional, cada uma das localidades onde é que esse registro está instalado. E nós também, aqui no INCA, dispomos das estatísticas, das estimativas de câncer. Então, são estimativas de base trienal, ou seja, cada 3 anos nós fazemos uma nova estimativa. Sistema de informação de mortalidade, todo mundo pode acessar, eu imagino que muitos dos presentes usem até como uma ferramenta de pesquisa, de trabalho. São dados oficiais, são informações provenientes da declaração de óbito. Geralmente a gente tem um atraso em torno de 1 ano a 2 entre a ocorrência do óbito e as informações disponíveis. Tabulação por local, faixa etária, sexo, causa do óbito, ano, escolaridade, estado civil. E essa informação toda pode ser exportada como um formato CSV, que permite cada um de nós trabalhar da forma que achar apropriada a informação. Os registros de câncer de base populacional, eles vão estar presentes na maior parte das capitais do Brasil, em algumas cidades do interior, em especial cidades de interesse específico, como, por exemplo, Poços de Caldas e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pela questão de exposição à irradiação, né? Então, são registros que também têm essa temática. Na nossa página do INCA, a gente tem a possibilidade do usuário consultar cada um desses registros
todos os dados disponíveis, tem um formato também de tabinete, né, que a gente pode direcionar a nossa consulta. Qual que é a questão do registro de câncer de base populacional? Ele vai obter dados a partir de biópsias, óbitos sem diagnósticos, pacientes que têm diagnóstico de câncer, diagnóstico clínico, mas sem o laudo anatomopatológico. Ele envolve tanto pacientes do SUS como não SUS. E é muito importante toda uma parte de retaguarda, onde vai ser analisado cada um dos casos, em especial para evitar as redundâncias. Por quê? Porque um caso ele pode ser registrado de uma forma numa unidade, de outra em outra, de outra numa terceira unidade. Então, é importante que esse caso seja escrutinado da melhor forma possível para se obter a informação precisa. Cada uma das informações vai estar sob a responsabilidade do gestor municipal ou gestor estadual, conforme a estrutura, e essa informação converge para uma coisa que nós chamamos Sysbase Pop Web, que é esse integrador que nós temos aqui no INCA. A gente observa que é uma quantidade muito grande de informações que é captada em cada uma dessas fichas, de modo a ter a maior completude possível do caso. Qual que é o contexto, né? Então, a gente tem quais são as pessoas que moram naquela área, e a partir disso você vai poder entender em quem que esses cânceres podem surgir. Então, ele é definido numa população presente em uma determinada área geográfica. Uma coisa que contribui muito é a existência de serviços de oncologia, de modo a você ter o paciente diagnosticado e tratado naquela área. Ele vai levar em conta acesso a serviço médico e diagnóstico e um outro aspecto, a qualidade da informação dos prontuários. Sempre lembrando que toda estratégia de registro, ela depende de uma informação primária gerada por um profissional de saúde, geralmente médico. Tá? Aqueles casos registrados, então, vão ser consolidados através de várias fontes, por isso esse escrutínio dos casos e a exclusão dos casos duplicados. Todo registro de câncer passa por sérias análises de qualidade, vão definir casos mal definidos, o percentual de casos com diagnóstico anatomopatológico, o percentual de casos identificados somente pela declaração de óbito e essa razão entre incidência e mortalidade, entre mortalidade e incidência, que é importante que se analise. O registro ele vai estar contribuindo em vários aspectos na estratégia de vigilância populacional do câncer. Então, a gente vai estar avaliando os casos novos, no caso, a incidência. Vai ser possível, em alguns cenários, estimar também a sobrevida desses pacientes. Então, o registro de câncer de base populacional é uma estratégia que a gente considera valiosíssima, porém de grande complexidade. Não é uma estratégia simples de ser implantada. A outra estratégia que existe é a dos registros hospitalares de câncer. O RHC é uma estrutura regulamentada em portaria. Então, a portaria 1399 de 2019, ela demonstra ali que todo o CACOM, todo o UNACOM tenha que ter o seu RHC. Ele permite não só o registro de casos, como também padroniza a informação e faz o segmento. Então, uma outra oportunidade que a gente tem com o RHC é fazer o segmento e entender qual que está a qualidade do tratamento utilizado, qual está sendo a sobrevida dos pacientes tratados naquela unidade. Do ponto de vista global, toda essa informação ela é encaminhada para o integrador RHC, que também é uma atividade nossa aqui do INCA. Esse encaminhamento deve ser feito com um intervalo de até 2 anos. A gente sempre pede mais de 6 meses após o registro do caso no UNACOM. Por quê? Porque tem informações que são importantes ao término do primeiro tratamento. Então, por exemplo, estadiamento é uma informação importante, qual foi o primeiro tratamento feito, se foi cirurgia, quimioterapia, radioterapia, que tratamentos feitos, e qual que é o estado do paciente ao término desse primeiro tratamento. Se o paciente está sem evidência de doença, se foi a remissão da doença, se a doença está em atividade. Então, o RHC,
ele traz essas informações para a gente. É uma ferramenta importante de gestão hospitalar. Só para a gente comparar, né, qual que é a diferença do ponto de vista prático entre registro hospitalar e o registro básico populacional, em termos de referência. O hospitalar é quem é tratado naquele hospital e o básico populacional é quem reside dentro daquela área geográfica. Do ponto de vista da magnitude do problema, a gente só analisa no registro hospitalar o caso que é referido para aquele hospital. Então, aquele caso que é tratado em outros hospitais ou na saúde suplementar, ou que simplesmente não é tratado em um hospital especializado, ele não vai ser identificado. Ao passo que na base populacional, a ideia é que a gente consiga cobrir todos os casos. O objetivo principal do registro hospitalar é avaliar a qualidade da assistência prestada, né? Enquanto que no registro básico populacional a gente está avaliando o impacto da doença sobre uma determinada população. E isso é muito importante do ponto de vista da macrogestão do sistema de saúde. Do ponto de vista de planejamento, o registro hospitalar vai basicamente poder trazer para a gente informações sobre que tipo de assistência nós estamos prestando, que necessidades que nós temos, seja do ponto de vista de insumo, seja do ponto de vista de estrutura. Ao passo que o registro de base populacional, ele vai poder ir além disso, trazendo questões sobre rastreio, prevenção, diagnóstico precoce. Na pesquisa epidemiológica, o registro hospitalar vai trazer muitos dados sobre sobrevida dos pacientes, também permite a condução de estudos de caso e controle. Enquanto que os de base populacional trazem toda uma gama de outros estudos epidemiológicos com outros objetivos e outras informações. A partir dessas informações, nós chegamos nas estimativas de câncer. E a estimativa de câncer é uma publicação trianual do INPE. Bom, por que ela é trianual? Ela é feita a cada 3 anos porque a gente observou que quando era feita a cada 2 anos, os valores variavam muito pouco. Então, do ponto de vista de oferecer um dado absolutamente estável e absolutamente confiável, trabalhando a cada 3 anos, nós mantínhamos a qualidade com menos trabalho, né, para equipes. A estimativa ela vai se basear em gerar uma taxa de incidência que vai levar em conta a taxa de mortalidade obtida a partir de dados do SIM e multiplicado pela razão incidência-mortalidade. Essa razão incidência-mortalidade, ela habitualmente tem como origem dados de registros de câncer de base populacional e de registros hospitalares de câncer. Então, são feitas várias simulações a partir desses dados. A outra fonte de dados fundamental para isso para definir qual que é a estimativa de casos novos de câncer, é o conhecimento de qual que é a população que reside naquela localidade. A gente deve lembrar que o último censo aconteceu em 2010 e a gente está agora começando o censo 2022, já com 2 anos de atraso. Então, isso é importante, porque a informação sobre a população ela é fundamental de modo a definir qual que é a incidência. Um aspecto importante é que essas bases podem mudar de ano para ano, então não se deve fazer tecnicamente a comparação dos dados de estimativa de um ano para outro. Então, vou fazer uma série histórica das estimativas. Isso tecnicamente não é adequado. Um outro aspecto importante que nós também temos informações úteis é sobre exposição a fatores de risco. Então, nós já falamos sobre incidência, mortalidade e estimativa de casos, e agora a gente vem para a questão da exposição a fatores de risco. Isso é muito importante, não só para quem trabalha com epidemiologia ocupacional, né, com câncer ocupacional, mas para toda a epidemiologia ambiental. Então, o que nós temos? Na página do IBAMA, nós temos grandes informações sobre comercialização de agrotóxicos. Se a gente pensar que agrotóxico pode ser um fator de risco em várias neoplasias, essa é uma informação relevante. Cobertura vacinal, isso também é muito importante. Na hora que a gente imagina as estratégias de vacinação contra hepatite B e contra HPV, essas informações são bem relevantes. Dados sobre exposição a outros fatores de risco, tais como tabagismo, consumo de álcool, obesidade, etilismo,
podem ser obtidas através de PNAD, né, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, Vigitel. Então, são várias as fontes de dados que nós podemos lançar mão quando estamos pesquisando alguma exposição e o eventual adoecimento da população. Da atenção oncológica no SUS, nós temos o painel Oncologia, né, que é um painel bastante importante, para além de avaliar a questão da lei dos 60 dias, mas também para avaliar toda a oferta de serviços, é um painel muito relevante para a gente. Temos dados sobre produção ambulatorial, sobre produção de internações, e que a gente tem também uma ideia de qual que é o quantitativo desses procedimentos e quais são os valores destinados pelo Ministério da Saúde. Um aspecto importante que a gente diga é que esses são os valores do componente do Ministério da Saúde. Existe também o componente municipal e estadual que não aparece nesse painel. Então, painel da monitorização da Lei 12.732. Então, esse é um painel que também está disponível no Tabnet, todo mundo tem acesso, e a gente vai avaliar quantos casos são registrados, sexo, a gente pode analisar o tempo do início. Um aspecto importante é como é que foi a construção desse painel, e essa publicação na Revista Brasileira de Cancerologia mostra para a gente como é que foi essa construção, né, das fontes de dados do painel. Eu me lembro que a gente conversava muito sobre isso, a gente tinha informação sobre data da cirurgia, né, ou pelo menos uma aproximação pela AIH da cirurgia, sobre a parte da quimioterapia ou da radioterapia, mas como é que se ia trabalhar os dados sobre o diagnóstico, né? Então, era o tempo zero. Isso foi feito transformando as informações do diagnóstico anatomopatológico ou cirurgia ambulatorial no chamado PPAI, que é o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizada. Então, essa foi a grande sacada que permitiu a construção desse painel. Do ponto de vista do tratamento oncológico, também é uma carinha bem conhecida por todos nós, né? Os dados sobre morbidade hospitalar, vamos poder falar as internações sobre câncer, né? Então, essa é uma informação que é bem útil para a gente, né? Quem foi internado, qual foi a causa, procedimento. Aqui a gente vai ter procedimentos hospitalares, e aí a gente pode combinar da forma que quiser, pelo tipo de procedimento, pela unidade da federação, pelos hospitais filantrópicos, enfim, a forma for de interesse do gestor, do pesquisador, de acordo com o cenário. Mas o que é importante a gente notar é que a gente tem tanto uma ideia do quantitativo de procedimentos como dos valores destinados. Eu trago muito a questão do valor destinado porque é importante que cada pessoa tenha uma ideia de quanto que o SUS destina de orçamento para o tratamento de cada doença. A oncologia é um pacote bem extenso, dentro do total destinado ao Ministério da Saúde. Aqui eu estou mostrando também a produção ambulatorial, a gente pode dividir, enfim, conforme a gente estiver querendo. Então, aqui eu estou mostrando radioterapia, né? É a produção de radioterapia, e aí para cada tipo de procedimento, pelos códigos da tabela de procedimento do SUS. A gente teve uma mudança na legislação agora em 2019, então a gente passa a ter o tratamento de radioterapia por indicação. Então, radioterapia do câncer de mama, radioterapia do câncer ginecológico, o que no passado a gente simplesmente tinha número de campos apresentados. Então, acho que também foi um grande avanço do ponto de vista de remuneração e do ponto de vista de informação. Essa mudança, para a gente ter uma ideia, ela permitiu e popularizou, por exemplo, a radioterapia hipofracionada, que foi um grande avanço para a gente em oncologia. Infraestrutura é sempre uma coisa importante. É importante a gente saber quantos casos acontecem, quanto que se gasta, mas o que a gente tem de parque tecnológico para cuidar dos pacientes. Então, a gente tem a página do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também no Tabnet a gente tem essa informação.
Então, a gente vai ter características do estabelecimento e na página do SENET nós podemos saber o que aquele hospital especificamente tem de recurso, tanto recurso humano quanto estrutura, para que ele é habilitado, a gente pode chegar até ao nome dos funcionários. Então, essas são as páginas, isso é muito importante também para a gente planejar o tratamento oncológico. Dado demográfico, que é o que eu falei, a gente tem essa questão do censo de 2010 e o censo de 2022 em curso. É muito importante que nós conheçamos a nossa população. Qual que é a proporção de acordo com a cor de pele, qual que é a proporção de acordo com a escolaridade, aonde que essas pessoas moram, se é na zona rural, se é nos centros urbanos. Então, tudo isso é importante no momento que a gente vai planejar o acesso à saúde, inclusive estratégias de rastreio, estratégias de tratamento. Por fim, um último tema que eu queria trazer é a questão da regulação de acesso. Como a gente está falando do Rio de Janeiro, eu trouxe os dados exatamente aqui do nosso CER e do CISREG. Hoje as informações são públicas, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? A gente pode identificar que tipo de recurso que a gente tem, né? Por que unidade de saúde que a gente tem, num determinado mês qualquer da série apresentada, e a quantidade de oferta daquele serviço, ou seja, quantas vagas de radioterapia foram oferecidas no mês de abril, por exemplo, no Hospital Mário Preste, aqui no Rio. Também podemos observar quais que são as filas que tem, quantas pessoas que estão esperando. Em alguns cenários também, qual que é o tempo de espera, qual que é a importância disso? Identificar onde é que a gente tem uma demanda e onde é que a gente tem uma redundância de serviço. Então, aqui está a página do município, do CISREG, também todas essas páginas que eu estou apresentando de domínio público, então, tanto para o profissional, para o gestor, para o pesquisador, para o aluno, todo mundo pode, para o paciente, né? Todo mundo pode acessar. Aqui eu fui bem provocativo, né? Nas solicitações de colonoscopia. Talvez esse seja uma das grandes pedras no sapato da gente. Aqui está a página da regulação do Estado. A gente também tem, dentro dessa página, a oferta por região do Estado, por unidade, a data do agendamento, né? A oferta do serviço e quanto que cada unidade está ofertando. Quais são os desafios que a gente tem pela frente? Uma é a ampliação e a atualização dos dados dos registros de câncer de base populacional. Muitos locais têm ele implantado, mas tem alguns pontos de descontinuidade. Então, essa ampliação é importante, mas é importante também atualizar esses registros. Um outro aspecto é a sustentabilidade. Por quê? Porque é necessário ter um financiamento específico para isso. As pessoas, quando naqueles momentos de crise, elas estão mais preocupadas em ter o atendimento médico hospitalar. Enquanto a questão do registro é fundamental em qualquer planejamento, inclusive para entender se aquela necessidade existe ou não, se deve ser ampliada ou não. Certamente, tudo que está escrito sobre registro de câncer de base populacional se aplica também para os registros hospitalares. A gente observa uma grande heterogeneidade entre as unidades com relação aos registros hospitalares de câncer. Também é um tema muito importante. Um ponto que a gente sempre bate muito é a questão do registro de alta qualidade versus o dado de baixa qualidade. O registro de alta qualidade, ele efetivamente informa, ainda que a informação seja limitada. Então, a gente deve estar pensando muito sobre isso quando a gente se depara com estratégias de vamos agora fazer um registro nacional de câncer. Existe legislação prevendo isso, mas é uma questão, qual que é a qualidade, quem vai tomar conta disso, e isso pode efetivamente trazer muita informação de baixa qualidade que não traz nenhuma melhora para o sistema. Um
aspecto que eu sempre trago, que eu sempre gosto de trazer, né, é a questão dos dados da saúde suplementar. Os dados do SUS, eles são disponíveis até a competência de abril e maio, né? Então a gente está agora em junho, então a gente já tem dados sobre a apresentação de produção ambulatorial do mês de maio. Então, os dados do SUS são muito, em especial os dados sobre tratamento, né? Sobre oferta de serviços, são muito atualizados. Enquanto os dados da saúde suplementar, eles têm um grande atraso, eles estão disponíveis até 2019. Então, isso é uma demanda que a gente sempre faz, porque a saúde suplementar é responsável por alguma coisa em torno de 30% das pessoas do estado do Rio de Janeiro têm acesso à saúde suplementar, né? No Brasil, um número em torno de 25%. Então, a gente tem um contingente muito grande da população que não é observado dentro dos dados do SUS. E, por fim, a questão do censo demográfico, que eu acho completo de todos, sobre a questão da condução, completude e o maior número de informações possíveis, de modo a permitir a toda a sociedade conhecer o Brasil, né? E para a gente, na área da saúde e no recorte oncologia, ter uma melhor oferta dos serviços. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento. Para nós é uma honra estar participando. Boa tarde. Obrigado, Dr. Gélcio. Praticamente uma aula, né, sobre a disponibilidade de dados, enfim, a apresentação aonde que esses dados podem ser acessados. Esses desafios é algo que o movimento também está trabalhando, principalmente essa questão da disponibilidade dos dados da ANS, e conte com a gente aí, né? Então, INCA, o Movimento Todos Juntos contra o Câncer e todos os outros parceiros, para a gente conseguir avançar com o plano de dados abertos, né, que envolvia também a ANS e ainda não avançou tanto como a gente tem os dados do DataSUS e do INCA. E agora, para a gente dar continuidade aqui nas nossas apresentações, eu vou chamar a Michele, do Instituto Desiderata, para apresentar um exemplo de uso de dados em oncopediatria. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, fazer parte desse espaço. Acho que essa discussão é de fundamental importância, pensar dados e informação na saúde para políticas públicas. Então, agradeço o TJCC pelo convite. Como o Fábio colocou no começo, eu sou Michele Costa, sou analista de dados em saúde e aqui eu represento o Instituto Desiderata e vou apresentar para vocês o panorama de oncologia pediátrica e Unidos pela Cura, que são dois exemplos exitosos do uso de dados e da informação para a saúde no campo da pediatria. Para contextualizar e trazer um pouco do Instituto Desiderata, que é o que eu represento aqui, a gente é uma organização da sociedade civil de interesse público que trabalha na melhoria da saúde pública para crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos. Então, de forma bem reduzida, eu trouxe aqui de que modo a gente atua pensando o advocacy em saúde para o câncer e para a obesidade infanto-juvenil. Então, aqui embaixo eu trago esses 4 eixos. O primeiro, que é estudo e pesquisa. Então, a gente atua com a produção de informação em saúde e a divulgação de uma forma que fique mais fácil o acesso, mais fácil o entendimento desses dados para câncer e para obesidade infantil, e pensando isso enquanto subsídio para a tomada de decisão na gestão, planejamento em saúde. A segunda etapa é a mobilização. Então, a gente, de maneira articulada com diferentes atores em relação a determinada pauta, a gente pensa em ações e em estratégias conjuntas de maneira pactuada. Na implementação, então, a gente acompanha o processo de implementação da ação e da estratégia e, por fim, o monitoramento, acompanhando a partir dos dados e da informação em saúde de que forma essa ação está sendo implementada, isso tudo em conjunto com todos os responsáveis pela ação ou estratégia em questão. E aqui eu vou trazer um pouco sobre o câncer infanto-juvenil. Então, para justificar por que falar dessa pauta, por que trazer essa agenda, primeiro, o câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença na faixa etária de 1 a 19 anos.
No último panorama que a gente produziu, que eu vou trazer um pouco à frente, a gente olhou os dados de mortalidade de 2000 até 2019 e o que a gente percebe é que essa mortalidade ela se mantém estagnada nos últimos 20 anos. Trouxe também um dado de incidência que foi produzido pelo INCA, o número de casos novos, o que é estimado é 8.460 casos novos por ano para criança e adolescente em relação ao câncer. E diferente do câncer de adulto, o câncer infanto-juvenil ele é mais raro, em geral mais agressivo. Então, as principais apostas para aumentar a chance de cura desse câncer é o diagnóstico precoce e o tratamento de qualidade. Então, quando a gente olha no norte global do mundo, a gente observa que a chance de cura ela chega até 80% se a gente consegue minimamente garantir essas condições para crianças e adolescentes. Aqui um pouco só da cara desses dois produtos. O primeiro é o Panorama e aqui o logo do Unidos pela Cura. Começo falando do Panorama de Oncologia Pediátrica. Esse instrumento que serve como subsídio para a gestão e para a tomada de decisão é produzido pelo Desiderata desde 2014. A princípio, o foco era o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem 6 edições com informações em saúde de maneira geral, e pensando na oncologia pediátrica para o estado do Rio. Em 2021, no ano passado, a gente fez esse instrumento na perspectiva nacional, então olhando dados do Brasil, por região e por estado. E aí esse material engloba dados sobre incidência, mortalidade, atendimentos em hospitais habilitados ou em serviço de oncologia pediátrica, o tempo de atendimento, a qualidade do registro e também o estadiamento, no caso do estado do Rio, e usando diferentes fontes de dados, o que tem muito a ver com a outra apresentação. Então, a gente faz uso de toda a informação disponível, desde mortalidade até informações produzidas pelo IBGE. E do Panorama de Oncologia Pediátrica, eu vou disponibilizar o link depois para vocês, para quem tem interesse de ver mais informações. Eu trouxe dois recortes em relação ao que a gente analisou, para a gente poder entender de que forma pensar em informação em saúde para as políticas públicas, e nesse panorama a gente teve o cuidado também para olhar a questão das iniquidades, olhar os marcadores sociais da diferença como gênero, classe, a questão da faixa etária e do território. E aqui esse primeiro dado é a mortalidade por câncer infanto-juvenil no Brasil, segundo faixa etária. E essa informação que a gente consegue observar é que a maior taxa de mortalidade está entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19. E uma outra informação que também tem no panorama e que converge com esse dado é a questão do atendimento fora dos hospitais habilitados em oncologia pediátrica. Então, o que a gente percebe é que nessa faixa etária, 43% dos adolescentes não são atendidos em hospitais habilitados, o que vai contra as recomendações nacionais e internacionais que coloca a necessidade do atendimento em um centro especializado em câncer infanto-juvenil. Aqui uma outra informação que fala muito da questão da disparidade racial no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer infanto-juvenil. Essa é a taxa de mortalidade segundo raça-cor. E aí o que a gente percebe é que a mortalidade ela é muito maior entre crianças e adolescentes indígenas. A gente tem a taxa aqui de 67,6 por 1 milhão de crianças e adolescentes, 67,6 óbitos. E aqui eu ainda coloco para a gente ter uma ideia como parâmetro a taxa de mortalidade geral para o câncer infanto-juvenil, que é de 43,4, então a gente percebe que realmente está bem acima do que é observado na taxa de mortalidade do país. E aí, agora mudando um pouquinho e pensando essa segunda experiência, que é a Unidos pela Cura, como eu falei lá na frente, as principais apostas para melhorar a chance de cura de crianças e adolescentes com câncer é o diagnóstico precoce e o tratamento de qualidade. Então, pensando nisso, em 2005, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi pactuado com gestores públicos, com a sociedade civil e com hospitais de oncologia pediátrica, essa estratégia que tem como missão garantir que crianças e adolescentes com suspeita de câncer cheguem em até 72 horas nos centros de diagnóstico e tratamento da rede do SUS. E aí, essa estratégia ela combina 3 frentes que são fundamentais para garantir esse acesso. A primeira dela é a sistematização do fluxo de encaminhamento georreferenciado, então pensando o território, pensando a atenção primária, e que
e que esse fluxo seja garantido dentro desse período de 72 horas. A segunda é a capacitação dos profissionais para que eles possam suspeitar e identificar sinais e sintomas. E, por fim, foi o desenvolvimento de um sistema de informação para que fosse feito o registro e o monitoramento dos casos. Isso foi lá em 2005, antes mesmo de ter o CISREG, ou ser aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, naquele momento foi o que cabia. Enfim, e trago um dado do Unidos pela Cura, que está disponível no último boletim que a gente publicou. Essa informação ela é até 2020, e aqui eu trago uma série histórica mostrando de que forma essa estratégia tem avançado dentro do município do Rio. Embora tenha começado em 2005, a gente, de fato, começou a implementar o sistema de informação e tem dados do Unidos pela Cura a partir de 2008. Então, o que a gente percebe é que tem um aumento do número de encaminhamentos, de casos de encaminhamento para atenção terciária, para os hospitais de oncologia pediátrica no estado do Rio, o que reflete muito a forma como essa estratégia tem se fortalecido dentro do município. E uma outra informação que é bem importante para a gente é o número de casos, o percentual de casos encaminhados em até 3 dias úteis. O que a gente percebe é que 91% desses casos, desse universo aqui de 2.146 casos, 91% foi encaminhado no prazo de 3 dias úteis para um hospital de oncologia pediátrica. Aqui é um outro dado também do boletim, que aí é mais para pensar de que forma que a gente usa esse dado, essa informação, no âmbito da gestão e do planejamento. Aqui no município do Rio, a gente tem o território na área da saúde dividido por área programática. Então, são 10 áreas programáticas, como aparece nesse mapa, e aqui a gente colocou em cima do mapa o número de casos encaminhados pelo Unidos pela Cura, o número de casos acolhidos e o número de casos confirmados. Não vou entrar na análise dessa informação, mas a ideia, quando a gente pensou nesse dado, foi muito mais para entender de que forma cada território, cada área programática tem feito esse encaminhamento. Então, em paralelo com outras informações e outros dados, a gente consegue pensar qual que é o território que precisa de mais capacitação, qual que é o território que tem encaminhado menos, por que tem encaminhado menos, qual território tem acolhido menos ou acolhido mais, e a gente pensa em pactuação com o hospital e com a atenção primária para poder melhorar esse fluxo. Esses são os dados, agradeço mais uma vez a possibilidade de fala, e qualquer dúvida eu estou à disposição, deixe meu contato, e também irei disponibilizar o link para acesso ao boletim do Unidos pela Cura e do Panorama também. Obrigada. Muito obrigado, Michele, pela apresentação dos dados do estudo e também da estratégia. Eu anotei aqui umas perguntinhas para você, depois na hora do debate tem uma aqui para você. Ok, e agora, Dr. Alfredo Scaff vai apresentar para a gente a importância dos registros de câncer. Por favor, Dr. Alfredo. Olá, eu queria deixar um grande abraço a todos que nos assistem. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o uso de dados para políticas públicas de saúde e a importância e a utilização dos registros de câncer. Eu sou Alfredo Scaff, eu sou médico, epidemiologista, consultor da Fundação do Câncer, e nesta apresentação não tenho conflito de interesses. Nós vamos conversar um pouquinho pelos próximos minutos sobre a questão dos registros de câncer, pensando um pouquinho como é que a gente pode aprimorar estas ações. Bom, para que nós fazemos informação em câncer? A gente faz informação em câncer para isso, para aumentar a sobrevivência, para garantir que pessoas deem o seu diagnóstico de câncer o mais brevemente possível e que o tratamento seja o mais eficaz. Este exemplo, nossa apresentação vem logo depois da apresentação da Michele do Desiderata, que mostra a importância do diagnóstico e do tratamento do câncer para as crianças. Câncer em criança é a principal causa de morte por doença. Esse é um exemplo de um garoto chamado Noah, antes e depois do tratamento. E aí a gente vê claramente que diagnosticar e tratar câncer é fundamental na nossa sociedade. Nós precisamos enfrentar isso com todas as nossas armas. E uma das armas mais importantes é o
a informação, são os dados em oncologia. Eu queria estar trazendo aqui, eu acho que na apresentação inicial do Dr. Gelson, do INCA, ele falou bastante para a gente sobre todas as fontes. Eu quero destacar 3 conjuntos de fontes que são fundamentais para o planejamento das ações em câncer, para a melhoria do diagnóstico e da qualidade do tratamento, que são os registros de câncer, tanto o registro de câncer de base populacional, quanto o registro de câncer hospitalar e as últimas legislações que nós temos na área da oncologia. O registro de câncer de base populacional, ele é fundamental por quê? Porque ele nos diz qual é a incidência, ou seja, qual o número de casos novos de câncer que eu tenho numa região, num município, num estado ou no país, por ano. Isso nos garante, isso nos dá uma informação fundamental para o planejamento. Se eu não sei quantos casos eu não tenho como planejar todos os meus recursos. Se eu não sei o número de casos, eu não tenho como saber se aquilo aumentou ou diminuiu ao longo de uma série histórica. Então, as informações sobre registros de câncer de base populacional são fundamentais para isso. O registro hospitalar de câncer, ele nos mostra qual a qualidade do atendimento que é feito naquele hospital que trata câncer. No Brasil, os registros hospitalares de câncer, existe uma portaria do Ministério da Saúde que define a obrigatoriedade destes registros para os chamados UNACONs e CACONs, que são as unidades que atendem câncer para o SUS. Na área privada não existe esta obrigatoriedade. Então, nós não temos, na verdade, a informação de câncer, como é que isso é atendido em hospitais privados. Alguns poucos hospitais privados voluntariamente encaminham essa informação, mas isso não é no universo de todos os hospitais que atendem câncer no Brasil. Então, é fundamental a gente melhorar essa informação dos registros hospitalares de câncer também. E, desde 2018, nós temos um conjunto de leis que foram sendo construídas no arcabouço legal da saúde do Brasil, e aí não são normas, pessoal, são leis que ainda não estão 100% implementadas, que falam sobre o câncer. Eu queria destacar algumas dessas leis. A primeira e mais recente que eu queria chamar a atenção é para o Estatuto da Pessoa com Câncer. Talvez essa seja o primeiro estatuto sobre uma doença, que a gente tem no Brasil. É muito recente, ele é uma lei de novembro de 2021. Obviamente, isso daí depende de vários fatores para a sua implementação, mas, de qualquer forma, existe um arcabouço legal muito bem estabelecido para isso. Uma outra lei que eu chamo a atenção é a lei dos 60 dias, que traz, desde 2012, uma obrigatoriedade na informação, ou uma obrigatoriedade enquanto um direito, que um paciente de câncer ele tem de ter o seu tratamento realizado até 60 dias. Em 2018, nós temos uma outra legislação que traz a notificação e os registros compulsórios no Brasil. Essa lei ainda não foi normatizada, a gente não tem ainda como é que ela vai funcionar, mas o que eu queria trazer de destaque aqui é que não tem nenhuma novidade, isso não é uma jabuticaba brasileira, que isso só tem no Brasil. No mundo inteiro, em grandes países, Japão, vários estados dos Estados Unidos, muitos estados da Europa, muitos países da Europa, a notificação do câncer já é obrigatória desde os anos 50. Então, não é nenhuma novidade essa notificação obrigatória, e no Brasil também não é nenhuma novidade notificar doenças de forma obrigatória. Desde os anos 70, nós fazemos isso com as doenças infectocontagiosas. E, por fim, tem uma lei também bem recente, que é a Lei dos 30 dias, que define em 2019 30 dias para o diagnóstico a partir de uma suspeita de câncer. Então, por que eu chamo a atenção para isso? Porque a gente tem que fazer o quê? Cumprir a lei. Nós temos que fazer o que está escrito na lei para a gente poder construir um sistema de informações muito robusto em oncologia. Para quê? Para diagnosticar e tratar o mais precocemente possível e, com isso, garantir os melhores resultados para os pacientes e seus familiares.
O registro de câncer de base populacional, né, no Brasil, nós temos um conjunto bastante grande de registros, são 32 RCBPs em atividades. Eles não funcionam todos os anos, né, eles funcionam alguns de forma intermitente, outros têm uma série, depois param de ter e assim por diante. Nós precisamos, de fato, como foi apresentado anteriormente, implantar de forma perene um conjunto de registros de câncer, pelo menos um para cada estado do país, né, e que funcione de forma perene, que funcione sem interrupção. Não é impossível fazer isso. Muitos países têm isso de forma nacional, né? Nosso país, obviamente, é muito heterogêneo, muito complicado e tal, mas é possível nós termos um registro de forma nacional. Existem 8 registros que há mais de 20 anos possuem dados de forma sistematizada e sequencial. O registro hospitalar de câncer, aí também a gente já tem um conjunto maior de informações, né? Isso é obrigatório, né? Um UNACOM ou CACOM que não informe o chamado RHC, ele pode ter a sua habilitação revogada, né? Então isso é obrigatório, isso já é compulsório, né? E aí eu acho que o que a gente tem que fazer é melhorar a qualidade e melhorar a frequência. Muitos UNACONs e CACONs estão há 4, 5 ou 6 anos de atraso nessa informação para o sistema como um todo. Então é fundamental que o Ministério da Saúde, o INCA e nós todos, né, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, busquemos mecanismos para isso. A Fundação do Câncer, onde eu trabalho, vem buscando de uma forma muito consistente, muito organizada, apresentar não só diagnósticos sobre isso, né? Nós temos um sistema chamado GeoCâncer desde 2011, que trabalha de forma georreferenciada todos os dados públicos do SUS em oncologia, mas buscando também mecanismos mais modernos para esse registro, para essa notificação de câncer. E para isso, a gente trouxe uma proposta, né, nova, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, né, que nós estamos chamando de OnCollect. Aqui são até algumas questões rápidas aí que eu queria estar destacando de perspectivas, né? Então, a gente não tem a normatização da lei, né, que fala sobre a notificação do câncer, notificação e registro de câncer de forma compulsória, né? Essa lei ela traz um grande avanço, que é nos possibilitar a área privada, né? Foi apresentado aqui que nós não temos informações sobre planos de saúde, ou essa informação está muito atrasada, então com essa legislação a gente pode ter um mecanismo legal para cobrar da área privada, dos hospitais privados, junto à própria ANS, que essas informações existam, né? A Fundação do Câncer tem construído uma metodologia para isso, né, para trabalhar essas ideias, e temos investido recursos para isso, né? E eu proponho, né, já tenho discutido isso em vários lugares, que essa questão da lei da notificação e do registro, que a gente avance na discussão da lei de uma forma muito paulatina, né? De forma que todos os registros, todos os hospitais públicos e privados que prestem assistência em oncologia, eles têm um registro de câncer, né? Para os públicos isso já é obrigatório e para os privados, com a lei, isso se torna obrigatório. Então a gente, óbvio que, estalando o dedo, ano que vem vai estar tudo pronto? Óbvio que não. Mas tem um programa nos próximos 2, 4 anos de todos os hospitais públicos e privados alimentem anualmente os seus registros de câncer. E que a gente avance também para as unidades isoladas de atendimento de câncer. Todas as unidades, as grandes unidades isoladas de quimioterapia e radioterapia, também informem dentro desse registro, de forma, obviamente, compulsória, né, que é o que a lei fala, avancem nessa informação, né? Então, acho que isso é uma coisa possível de ser construída, não tem nenhuma maluquice nisso, todo mundo que trabalha com doenças infecto-contagiosas, a Covid mostrou isso para a gente, né? Notifica de forma compulsória essas doenças. Acho que podemos avançar também com registros hospitalares e para essas grandes unidades de quimioterapia e radioterapia ao longo dos próximos anos, para depois construirmos um registro e uma notificação conforme a lei está apontando aí. A Fundação do Câncer,
vem construindo ao longo dos últimos anos um sistema que nós estamos chamando de OnCollect, que é um sistema de inteligência em câncer que busca, através de uma forma de captação ativa de informações no primeiro momento, num segundo momento, através do uso de inteligência artificial, capturar de forma automatizada de dentro dos registros eletrônicos de saúde informações na área de oncologia e com isso a gente poder automatizar a coleta e a análise desses registros de câncer, né? Eu queria, para finalizar, agradecer a todos que nos assistem, né? Nós do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, neste Fórum do Rio de Janeiro, né? Acho que é fundamental a importância a discussão sobre informações, porque ela realmente vai levar a um diagnóstico precoce, a um tratamento o mais imediato possível. E para finalizar, convidar a todos para o Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, que vai ser realizado em setembro, e é fundamental a participação. Esse congresso será presencial, em São Paulo, acho que todos estamos convidados e todos devemos participar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alfredo. Gostei muito da parte que você disse, informação é a maior arma contra o câncer. Sem dúvida nenhuma, acho que a gente precisa avançar muito com relação ao registro do câncer, né? Tem bastante coisa para ser melhorado, tem bastante coisa para ser normatizada, as leis precisam ser cumpridas, elas estão aí exatamente para isso, e fico muito feliz que a Fundação do Câncer está trabalhando nessa estratégia e que a gente está conseguindo avançar. E principalmente com relação aos hospitais privados também, como o Dr. Gelcio disse, só aqui no Rio de Janeiro 30% da população é atendida e 25% em todo o Brasil é atendida pelos planos de saúde. Obrigado. E agora, para falar de uso de dados para advocacy na construção de políticas públicas, eu quero chamar a Nina Mello, do Observatório de Oncologia. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu particularmente considero super importante para a construção das políticas públicas, porque sem entender, sem conhecer o cenário que a gente vive, a gente não pode construir estratégias, planejar nenhuma ação de políticas públicas. Sobretudo com pessoas e profissionais tão importantes e especialistas nessa área, como o Dr. Gelcio, a Michele e o Dr. Alfredo Scaff. O Dr. Gelcio e o Dr. Alfredo, eles falaram muito desse universo das bases de dados, dos sistemas públicos que a gente consegue fazer a utilização, né, os sistemas de fornecimento de informação, sobretudo em oncologia, mas eu vou mais na linha da Michele ali para mostrar para vocês na prática como é que a gente aí sim pode fazer a utilização desses dados e conseguir monitorar e efetivamente mostrar exemplos, não só, né, para estudos epidemiológicos, mas também para saber, no meu caso aqui, se a legislação está sendo cumprida ou não. Como o Fábio já mencionou, eu sou Nina, eu estou aqui representando o Observatório de Oncologia, e antes de começar a minha apresentação, eu queria só contextualizar um pouco essa iniciativa. O Observatório de Oncologia, então, ele é uma iniciativa da Abrale, que esse ano completa 20 anos de existência, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, que tem como pilares o apoio ao paciente, as políticas públicas e advocacy, educação e informação e, por fim, pesquisa e monitoramento de dados, porque desde 20 anos atrás, a Miruli Stigal, a nossa presidente, ela já achou que seria importante e não teria como fazer nenhuma ação estratégica sem conhecer o cenário que a gente estava inserido. Depois, mais tarde, por conta de todo esse trabalho exitoso aí nas políticas públicas, a Miruli idealizou, então, o movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne outras entidades e associações ligadas ao câncer, como associações de pacientes, hospitais, sociedades médicas, todas reunidas aí nesse movimento,
que trabalha a partir de grupos de trabalhos pautados na Política Nacional de Controle e Prevenção do Câncer. Eu destaquei apenas alguns aí na prevenção, mas, em primeiro lugar, eu já destaco também o Grupo de Trabalho de Dados Públicos e Privados, que atua nessa frente aí da informação em câncer. E o movimento, então, dentro lá da Declaração Nacional de Controle e Prevenção do Câncer, tinha um ponto que seria monitorar o cenário da oncologia no Brasil. E a gente pensou como fazer esse monitoramento. Foi criado, então, em 2015, o Observatório de Oncologia, que é a plataforma de análise de dados abertos do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, justamente para transformar esses dados, pegar esses dados de todas essas bases que já foram citadas aqui, transformar tudo isso em informação que seja palatável, objetiva e que a população consiga realmente entender o que elas representam. Eu coloquei aqui um QR Code, então quem quiser acessar pode colocar aí o seu celular, já vai diretamente para o site. A gente tem cerca de mais de 70 estudos hoje publicados desde 2015. Então, por favor, convido a todos a entrarem, navegarem e utilizarem os nossos dados. Trouxe uma breve linha do tempo também de pontos importantes dentro da história do Observatório de Oncologia. Em 2015, como eu já falei, então a gente teve a criação. Em 2016, um marco, a gente teve o nosso primeiro Fórum Big Data em Oncologia, onde a gente reúne outros especialistas para fomentar a utilização do uso de dados, ampliar essa área de conhecimento aí para a academia. A gente conta também com muitos estudantes, cientistas de dados, profissionais da saúde, mídia, enfim. Em 2017, o Observatório de Oncologia ele foi reconhecido pelo Portal Brasileiro do Ministério da Saúde, o Portal Brasileiro, de Dados Abertos, que também tem uma ligação com o Ministério da Saúde, como sendo uma referência, uma plataforma de referência na utilização de dados abertos. Em 2017 também a gente teve o reconhecimento da Open Knowledge Brasil, que é uma fundação internacional que também fomenta a utilização desses dados. Em 2020 a gente fez em parceria com a área de Big Data do Einstein, do Hospital Albert Einstein, o primeiro Datathon, né, uma gincana de dados com o objetivo aí de solucionar um desafio, que nesse caso foi descobrir quais são os fatores que levam ao diagnóstico precoce e tardio do câncer de mama. Queria já dizer em primeira mão que a gente prevê para esse ano uma segunda edição de um Datathon que vai acontecer em novembro. Em breve a gente vai dar mais informações, então acompanhem aí as redes sociais do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Aqui também o Observatório de Oncologia ele trabalha com as principais fontes de dados abertos, todas já citadas aqui pelo Dr. Alfredo, pelo Dr. Gélcio. A gente também faz alguma complementação com as bases de dados dos pacientes cadastrados na Abrale. Desde 2002, então, até agora, a gente tem cerca de 40 mil pacientes cadastrados do Brasil inteiro, sobretudo de oncohemato, leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, enfim, e aí os estudos publicados. As nossas etapas de produção, a nossa etapa de produção prevê, então, primeiro a coleta de dados diretamente da fonte, lá do próprio sistema. Algumas bases, alguns sistemas de informação, eles têm software que é próprio, como o DataSUS, por exemplo, tem o TabWin, que a gente acaba fazendo essa extração através desse sistema. Depois a codificação do dado, processamento, por fim, a divulgação lá no site. Acompanhada sempre de um relatório analítico descritivo. A gente também tem um dashboard que a gente consegue filtrar por região, cidade, estado, por centro de tratamento, faixa etária, enfim, de acordo com a busca ou a pesquisa do usuário.
E a pergunta, então, que me foi dada, que é o tema do painel de hoje, como os dados podem incidir em políticas públicas. Eu vou focar aqui, então, especificamente na legislação. O doutor Scaff pontuou muito bem que a gente tem diversas legislações hoje na área do câncer que são importantes serem cumpridas para que, né, haja um sucesso, um melhor sucesso aí no tratamento, na qualidade de vida dos pacientes, enfim. Então, a lei dos 30 dias, que eu vou trazer alguns resultados para vocês aqui, ela determina que, caso haja suspeita de um câncer, os exames de confirmação diagnóstica, eles precisam ser realizados em até 30 dias a partir dessa suspeita. O que se quer com essa lei, né? O diagnóstico precoce, maior chance de cura e um menor custo para o tratamento também, porque o Observatório de Oncologia também já realizou estudos que mostram que quanto maior o estadiamento ao diagnóstico, maior o custo desse tratamento. Outra lei super importante, um pouco mais antiga, que é a Lei dos 30 dias, que foi implementada em 2019, é a Lei dos 60 dias. Ela é de 2012, ela foi criada para garantir que o paciente que utiliza, sobretudo o sistema público de saúde, tem o seu tratamento oncológico iniciado em até, no máximo, 60 dias após a confirmação diagnóstica. E o que objetiva essa lei, né? O tratamento em tempo oportuno e maior sobrevida, aumentando assim também as chances de cura desse paciente. O Dr. Gelson falou muito bem, também o Dr. Scaff explicaram, né, o que são os registros hospitalares de câncer e o que eles nos permitem de informação. Então, para fazer o monitoramento dessas duas leis aqui, a gente utilizou essa base de dados dos registros hospitalares de câncer, que é uma base de dados do Instituto Nacional do Câncer, do INCA. Para a lei dos 30 dias, a gente monitorou o tempo até o recebimento do diagnóstico, que é a data da primeira consulta com o especialista até a data do primeiro diagnóstico. Então, esse tempo ele precisa levar 30 dias. Depois, para a segunda lei, a gente monitorou a data do primeiro diagnóstico até a data do início efetivo do tratamento dele. Esse tempo ele precisa levar, no máximo, 60 dias. E a gente viu, né, qual que é esse tempo, primeiro, para o recebimento do diagnóstico. A gente viu que tanto o estado do Rio de Janeiro como o Brasil, eles estão acima do que é indicado pela lei, ou seja, não está tendo aí um cumprimento efetivo dessa legislação. Então, por isso que é importante a gente fazer esse monitoramento para, com base desses dados, ir lá com quem é de direito, né, gestores, enfim, para mostrar, olha, isso aqui não está sendo efetivo, o que a gente pode fazer para modificar esse cenário? No Rio de Janeiro, então, ele está acima da média Brasil, com 49 dias para o recebimento do diagnóstico. Aqui a gente colocou por tipo de câncer, alguns principais mais incidentes. A gente tem para essa informação aí do tempo do recebimento do diagnóstico somente 42% das informações preenchidas, mas das informações que a gente tem, a gente colocou ali também em cima, né, o estado do Rio de Janeiro, embaixo sempre comparando com a média do Brasil. O único tumor ali que está adequado é o tumor de estômago, que está numa média no Rio 23 dias e no Brasil 29, então está adequado, mas todos os outros eles ultrapassam esse tempo. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, ele também acaba sendo um pouco maior do que a média Brasil, com destaque ali para o câncer de próstata, né, que leva quase 60 dias para o recebimento desse diagnóstico. E depois que ele tem o diagnóstico na mão, em quanto tempo aí ele começa a tratar? A gente também fez esse monitoramento e, pasmem, né?
ele ultrapassa em muito, mais que o dobro do tempo previsto em lei. O Estado do Rio de Janeiro, em média, começa a tratar seus pacientes com 175 dias. A média Brasil, 153 dias. A gente também fez essa divisão por tipo de tumor e todos acabam ultrapassando esse tempo de 60 dias. Com destaque ali também para o câncer de próstata, que leva mais de 300 dias, em média, para o início do tratamento. Mas a gente tem outros tipos de cânceres como o câncer coloretal, por exemplo, que é um câncer de prognóstico mais difícil, um câncer mais letal, que leva muito tempo também, acima de 100 dias, tanto na média Brasil, como também no estado do Rio de Janeiro. Então, sem fazer a apropriação desses dados, dessas bases de dados que existem, né, como é que a gente ia entender esse cenário para poder, sim, fazer algum tipo de mudança? Eu trouxe aqui também para vocês um estudo recente do Observatório de Oncologia. Aqui nesse estudo a gente utilizou um outro sistema de informação, que é o Sistema de Informação em Mortalidade, que a gente descobriu que o câncer, hoje, ele é a principal causa de morte em 606 municípios brasileiros. De uma maneira Brasil geral, o câncer ele é a segunda causa de morte. As doenças cardiovasculares, elas são a primeira hoje no Brasil, mas isso já é uma realidade em 11% dos municípios brasileiros. A gente fez esse primeiro levantamento em 2015, e agora, em 2020, houve um aumento de 90 municípios em 5 anos. Quase ali 20% de aumento em 5 anos desses municípios em que o câncer já era a primeira causa de morte. A gente tem todos esses dados, inclusive por estado, dentro do Observatório de Oncologia. Quem quiser ver esses dados mais detalhados também pode acessar esse QR Code que está na tela. A gente aqui colocou um mapa geral, né? Então, dos 606 municípios, onde os tumores matam mais do que as doenças cardiovasculares, 83% ficam nas regiões sul e sudeste do país. A região sul, 323% dos seus municípios, sendo que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de municípios que já apresentaram o câncer como primeira causa de morte. 168 de 497, ou seja, representando 33% de todos os municípios, isso já é uma realidade lá no estado. Na região sudeste, então, teve um aumento assim, considerável em comparação a 2015, que foi o nosso primeiro levantamento, com mais de 25% de aumento, passando de 140 municípios em 2015 para 176 municípios em 2020. E aí, para fechar, a gente construiu uma nuvem de palavras aqui para mostrar quais são os principais desafios a partir desses dados, dessas informações, o que de repente a gente consegue alcançar com eles, né? Primeiro, direito do paciente, para a gente realmente efetivar esse direito, um diagnóstico precoce, qualidade de vida, chances de cura, políticas públicas, implementação ou mudança delas, enfim, uma série de questões. Muito obrigada, tenho aqui os meus contatos, eu fico à disposição para o debate. Nina, muito obrigado pela sua apresentação. Impressionante, né, os números, e mesmo a gente tendo uma lei com toda... dando direito ao paciente a ter o seu diagnóstico em até 30 dias, dando direito ao paciente de ter o seu acesso ao tratamento em até 60 dias, a gente vê que isso ainda não acontece, e uma situação ainda mais preocupante aqui no Rio de Janeiro. Esse estudo já está publicado no Observatório de Oncologia? O dos municípios, sim. O outro a gente publica por tipo de tumor, mas a gente pode fazer um apanhado geral para deixar tudo de mais fácil acesso. Tá bom, então o dos municípios, quero pedir para o pessoal aí da produção colocar aqui no chat.
Tá? Então coloquem aqui o link no chat para o pessoal que está assistindo poder acessar e depois vocês podem acessar, continuar acessando, se inscrever na newsletter ali do Observatório de Oncologia para receber uma notificação sempre que tiver um novo estudo publicado. Então em breve esse vai estar publicado. Para vocês que estão nos assistindo, curtam a nossa página ali nas redes sociais, compartilhem a sua participação aqui no fórum, dando print na tela, fazendo selfie no computador e utilizem a hashtag #MovimentoTJCC, tá bom? E compartilhem também o link aqui da tela do seu computador por WhatsApp, com aquelas pessoas que você sabe que trabalham com dados ou que estão envolvidas na oncologia, né? Acho que esse painel aqui teve bastante informação importante para aquelas pessoas que gostam e precisam, né, analisar esses tipos de informação. Bom, vamos, ainda com o tempo que nos resta, bater um papo aqui com os nossos convidados. Eu quero fazer algumas perguntas. Vou pedir para vocês poderem ser breves nas respostas, né, para que todos possam respondê-las. A primeira eu quero encaminhar para o Dr. Gélcio. Dr. Gélcio, a gente acessa muito, né, as bases do INCA, o caderno da estimativa de câncer que é publicado, ele é excepcional, de fato tem muitas informações importantes ali, mas a gente percebe que ainda faltam existem alguns pontos que podem ser melhorados. Então, por exemplo, a gente não tem dados sobre incidência de mieloma múltiplo, né, no caderno do INCA lá sobre as estimativas do câncer. Tem também uma questão de agilidade, né? Como o senhor mesmo disse, às vezes o dado está ali rápido, registrado, mas ele não tem a qualidade, e também a questão de compreensão dos dados. A minha pergunta, existe alguma estratégia institucional para melhoria desses pontos, nesses dados que o INCA trabalha? Excelente ponto esse, né? Com relação à questão da estimativa de câncer, o que acaba acontecendo é o seguinte, a gente tem uma cesta, né, de tipos de tumor que a gente faz aquela parte dos comentários da estimativa, vários deles fazendo alusões sobre fatores de risco, sobre modificações, tendências, né, de aumento, diminuição na frequência. Mas a realidade é que a gente tem alguns tumores cuja frequência é muito alta e a gente consegue fazer boas inferências, porque a gente tem sólidas informações epidemiológicas. Então, quando a gente olha, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, câncer coloretal, hoje em dia a gente tem uma coisa que não tinha antes, que era câncer de tireoide, linfomas. Então, a gente vem trabalhando na lógica de ampliar essas estimativas. Mas existe um outro lado que é o seguinte, a estimativa ela chega ao nível dos estados e capitais, então estado, capital e interior. Quando a gente começa a lidar com tumores de baixa frequência, né, essas estimativas começam a perder muito a precisão. Então, você começa a potencialmente gerar uma informação que ela não espelha a realidade. Então, por isso a gente tem tentado sempre focar nessas condições que estão com maior frequência, né, do ponto de vista epidemiológico, né, e que a gente tenha uma informação de boa qualidade. Então, esses são os motivos, né. O segundo aspecto é com relação à questão de estratégia para melhorar a comunicação. Na verdade, a gente acaba fazendo um material que precisa ser balanceado, tanto para ter uma informação de alta qualidade para o gestor e para o pesquisador, e ao mesmo tempo trazer um linguajar que seja palatável para a sociedade como um todo, para o não especialista. Então, essa efetivamente é uma dificuldade, né, que a gente sempre encontra, né? Então, isso está escrito de uma forma compreensível ou não. E mesmo quem vai fazer o uso, olha,
essa metodologia permite a gente chegar nesse nível de estimação ou não. Então, esses são desafios mesmo que estão postos aí no sistema. É sempre importante deixar claro que a informação que a gente produz aqui no INCA é uma informação governamental, é uma informação oficial. Então, o nível de garantia que a gente precisa ter é muito alto. Então, esses são alguns pontos que a gente sempre tem que estar atento. Legal, doutor Gelcio. Deixa aproveitar o gancho, então, e já colocar uma pergunta para o doutor Alfredo. E eu acho que, dentro disso, né, você falou um pouco sobre a prevalência de não ser um câncer tão incidente e tudo mais, mas talvez a qualidade e a facilidade na coleta dos dados também possa ser um fator, né? Quanto melhor ele for coletado e disponibilizado, melhor ele pode ser analisado e colocado aí nos cadernos de incidência e nas informações. Eu achei muito interessante, doutor Alfredo, na sua apresentação, o senhor falou sobre o OnCollect, né? Então, eu gostaria que você, de forma breve, falasse um pouco mais sobre a estratégia de implementação, como que isso está acontecendo e que expectativas a gente pode criar a partir da implementação dessa nova plataforma digital. Fábio, obrigado pela pergunta. A Fundação tem visto, desde as publicações da lei, uma necessidade de apresentar alguma proposta mais concreta, né? O que a gente pode fazer, de fato, para melhorar a captura, melhorar a coleta de dados, melhorar a análise desses dados, né? E isso lá na ponta. É muito heterogêneo as instituições, os equipamentos de saúde, desde uma clínica até um hospital de alta complexidade, da forma como os dados e as informações se organizam. Então, você tem hospitais com prontuários eletrônicos muito sofisticados e você tem clínicas que o prontuário ainda é de papel, né? Então, a gente precisa ter mecanismo que consiga coletar essa informação, consolidar, dar segurança para o dado, né? E possibilitar a exportação desses dados para os sistemas hoje que trabalham com isso, seja os sistemas do INCA, do IARC, ou até outros internacionais que também trabalham com dados em saúde, na área da oncologia. Por isso a Fundação criou, ao longo do ano passado, desenvolveu um sistema que nós chamamos de OnCollect, né? Ele está em fase de piloto, né? Nós já passamos pelo MVP, já estamos num piloto, já começamos o piloto, a implementação de piloto em algumas instituições. A proposta é ter um sistema muito ágil de coleta, organizado em 3 fases. Uma primeira fase de captura ativa de dados, né, com os dados estão desestruturados ainda. Numa segunda fase, de uma captura automatizada através de bots, né, de robôs, que automaticamente puxam do prontuário eletrônico os dados de oncologia já estruturados para dentro de um sistema. E uma terceira camada de inteligência artificial que possa, em real time, buscar acompanhar esses dados dentro daquele equipamento de saúde, daquele hospital, para ver como é que está acontecendo aquela assistência. Eu acho que isso é um sistema que vai ter um amadurecimento nos próximos anos, Fábio, e a gente está confiando muito que isso pode ajudar muito instituições em ampliar os registros, principalmente os registros em instituições de saúde, né? Hospitais, clínicas, etc. A gente sabe que o RCBP é uma coleção de todos esses registros, né? E aí a gente tendo lá na base, onde é gerada a informação, isso sendo gerado de uma forma muito consistente, muito segura, o RCBP naturalmente vai acontecer em alguma base populacional esse registro. Então, assim, eu estou muito animado com essa perspectiva e aí nos próximos anos a gente vai trabalhar muito para a implementação do nosso projeto, né? Doutor Alfredo, se você está muito animado, imagina a Michele e a Nina, que usam os dados, são ali cientistas de dados, imagina a animação delas para a finalização da implantação do OnCollect. Michele, na sua apresentação, você mostrou que 91% das crianças são encaminhadas para o centro de tratamento em até 72 horas, em até 3 dias, né? Me parece muito bom esse número, né? 91, o ideal 100%, mas 91% acho que já está bem bacana. E minha pergunta, ao que você atribui o sucesso nessa estratégia? Fábio, obrigada pela pergunta. Acho que é super pertinente essa colocação. Como eu coloquei, a estratégia ela combina 3 mecanismos para poder fortalecer
essa política dentro do município do Rio. Então, quando a gente pensa no Unidos pela Cura, não é um fator único que contribui para a gente chegar nesse indicador de 91% de encaminhamento em 3 dias úteis, que é super importante para a gente, mas se for para elencar algumas coisas, a questão da capacitação, então a gente tem continuamente capacitação de profissionais da rede da atenção primária para identificar sinais e sintomas em relação ao câncer infanto-juvenil, publicação de materiais, e aí materiais inúmeros, desde materiais cartaz para a unidade de saúde, com sinais e sintomas, falando da estratégia, mas a gente também trabalha com panorama, que é o panorama dentro do Rio, e aí trazendo os dados do município, falando de como está o contexto, como está o encaminhamento, o tempo, então isso também fortalece para esse encaminhamento em tempo oportuno, e para além disso a gente faz um planejamento estratégico anual com todos os hospitais, com a Secretaria Estadual, com a Secretaria Municipal, tentando envolver de forma mais ampla possível todos os profissionais, sociedade civil, todos os atores para poder discutir essa política e como melhorar. Então, acho que de maneira bem resumida é isso, assim, é uma união de fatores que faz a gente chegar nesse patamar de conseguir que pelo menos 91% seja encaminhado dentro desse período. Uma união de fatores que esbarra, que está sempre presente lá a questão de dados, a questão de informação, né? Então, olha só que case prático de como é importante, né, o uso dos dados e das informações. Tá bom. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Nina, então. Nina, você apresentou, né, o aumento de número de municípios que tem hoje como primeira causa de morte o câncer. A minha pergunta, você acredita que isso foi atribuído ao fato, às questões relacionadas à pandemia? Para esse estudo, para esse levantamento específico, não. Por quê? Porque a gente pegou dados de 2015 até 2020, né, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, ele tem uma atualização de 2 anos para trás, né? Em 2020, a gente ainda não... talvez não tenha conseguido sentir na mortalidade por câncer esses impactos da pandemia. Mas eu não tenho dúvida que isso, pelo menos daqui nos próximos 10 anos, aí sim a gente vai sentir esse impacto. É muito provável, porque o próprio Observatório de Oncologia já fez monitoramento em 2019, 2020, 2021, de uma baixa nos exames de rastreamento. Né? A gente tem sabido também pelos especialistas que os casos de câncer estão chegando no estadiamento mais avançado por conta do represamento de casos de notificação de diagnósticos em 2020 e em 2021. Então, sem dúvida, quando a gente fizer esse estudo daqui 5 anos, a gente pode ser que a gente já, sim, sinta esse impacto e tem um aumento muito maior do que 25% que a gente teve do último que a gente fez. Mas esses impactos todos vão ser discutidos ainda aqui no fórum, vários especialistas vão poder falar melhor sobre isso e indicar, né, o que a gente pode ter pela frente, sobretudo aí de impacto da Covid-19 na oncologia. Legal, Nina, obrigado. Fiquemos atentos, então, aos dados, a essas informações, para, de fato, conseguir criar as melhores estratégias para evitar que o câncer seja a primeira causa de morte. Acho que aqui é uma questão que é um lugar que ninguém quer estar em primeiro lugar, não é verdade? Bom, pessoal, a gente está com o tempo esgotado aqui já do nosso painel. Quero agradecer mais uma vez a todos os participantes. Foram incríveis as apresentações. Dr. Gelcio, Nina, Dr. Alfredo, Michele, muito obrigado mais uma vez. Vocês aí fiquem aqui conosco, continuem acompanhando o nosso fórum TJCC Rio de Janeiro. E agora a gente vai ter um debate falando sobre os desafios e especificidades do cuidado integral ao adolescente com câncer. Obrigado, até mais.